Glória a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o último dia da nossa campanha, né, irmãos? E se você não fez ainda o seu pedido, está em tempo, né, faça o seu pedido, coloca ali, e nós vamos estar subindo ao monte, né, e ali nós vamos apresentar a Deus o seu pedido, e crendo, né, que o Senhor vai responder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também agradecer essa oportunidade que me foi me dada nesse último dia de campanha para ministrar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E tem sido uma bênção, irmãos, esta campanha. E já vimos o Senhor operar, já vimos o Senhor responder, né, através desta campanha. Quero estar pedindo para o nosso irmão Vanailson aí nos ajudar, né, com sua guitarra aí, para a gente estar, né, louvando ao nome do Senhor. Né, e as irmãs aí, preparam um hino aí, né, no final da palavra, está louvando ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Abra as vossas Bíblias, livro de aos Hebreus, capítulo de número 12, o versículo é o número 14. Só que nós vamos estar lendo o 12, o 13, o 14 e o 15, irmãos. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. O 13, e fazei vereda direita para os vossos pés, para que os que manquejam, se não desviam inteiramente, antes sejam sarados. O 14, sigam a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O 15 diz, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a igreja, vamos estar lendo o versículo 14, no 3, 1, 2, 3, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se sentar, em nome de Jesus. Né, irmãos, eu, estudando essa palavra, o Senhor me deu um título, nesta palavra. E esse título diz, Jesus é a nossa santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Santificação, como garanti-la? Essa santificação. Eu já disse, Jesus é a nossa santificação. Né, irmãos? Louvado seja Deus. Aqui diz, cada cristão deve se concentrar na santificação, né? Sendo sensível à graça de Deus. Né? Então, cada cristão deve se concentrar, né, na santidade. Ou seja, se concentrar em Jesus, porque Ele é a nossa santificação, né, sendo sensível à graça de Deus, né, irmãos? Então sabemos que nós chegamos até Deus e até Jesus através da sua graça, né? Então vamos ser sensíveis a essa graça. Louvado seja o nome do Senhor. E ao fato de que, ao se comprometer com o Senhor no relacionamento da nova aliança, né, o crente deve se afastar da terra e das coisas terrenas para ser leal ao reino de Deus. Então, o crente deve se afastar da terra e das coisas terrenas para ser leal ao reino de Deus. Então, como que eu vou me afastar, né, da terra e das coisas da terra, irmãos? Né, eu vou me isolar numa caverna? Não vou fazer isso. Mas a Bíblia diz que eu devo estar vigiando. Eu devo estar, né, irmãos? Né, como diz o salmista lá no 1, né?
que devemos não andar segundo os conselhos do ímpio, nem se deter nos caminhos dos pecadores, né? Se nós estiver fazendo isso, nós vamos já estar se afastando, né, das coisas terrenas, né? Nós vamos estar afastando dessas coisas que a terra nos oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Para sermos leais ao reino de Deus, que não poderemos contemplar visivelmente. Então, né, irmãos, com nossos olhos ainda não temos contemplado, né, o reino de Deus, né? Mas com o nosso espírito nós podemos contemplar o reino de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz assim, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né, irmãos? Então, com nossos olhos visíveis, nós não conseguimos contemplar, né, a glória de Deus, né? Mas com nosso espírito, né? O universo criado, em breve será levado à não existência, né? E então somente as realidades celestiais, agora invisível, então o universo criado, em breve será levado à não existência. Então todas essas coisas que nossos olhos contemplam, né, todas as coisas que nossos olhos contemplam, um dia já não vai existir mais, né? E somente as coisas, né, irmãos, espirituais, como diz aqui, o universo criado em breve será levado à não existência. E então, somente as realidades celestiais, agora invisível, permanecerão, e nós, que adoramos a Deus de uma maneira aceitável e com reverência e temor, permaneceremos juntamente com essas realidades. Né? E aqui diz, ser santo é estar separado do pecado, né? E consagrado a Deus, e ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele, e de todo o coração buscar sua presença, sua justiça e a sua comunhão, acima de todas as coisas. A santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, né, irmãos, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 19. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que esse Deus, Ele escolheu uma nação, né, um povo, né, para andar na sua presença. O primeiro versículo diz assim, capítulo 19 de Êxodo. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defrente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levantei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes os meus conceitos, então serei a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então vemos aqui a palavra do Senhor, que Deus escolheu uma nação, escolheu um povo, né? E esse povo estava cativo lá no Egito, sendo escravizado por Faraó, né? Mas esse povo era um povo escolhido de Deus.
era um povo que Deus tinha escolhido, né? E Deus agora liberta aquele povo daquela escravidão e promete para eles uma terra que manava leite e manava mel. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E a Bíblia diz que ao terceiro mês deles saírem daquele lugar, né, eles vieram até, né, esse monte, que é o Monte Sinai. E ali, né, irmãos, eles ficaram de frente àquele monte, né, e Moisés subiu aquele monte para falar com Deus. Né, e ele ao subir aquele monte, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, você fala para aquele povo, né, se eles andarem na minha presença, né, se eles obedecerem a minha palavra, se eles se santificarem, né, eles serão uma propriedade peculiar minha. Né, eles serão importantes, eles serão para mim um tesouro. Né, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor falou para Moisés deixar para aquele povo. Né, irmãos, então sabemos que essa palavra é para nós hoje que estamos na presença do Senhor. Né, se nós guardar o conceito, né, do Senhor, se nós guardar a aliança que o Senhor fez com cada um de nós, né, nós seremos também para o Senhor um tesouro precioso. Né, irmãos? E o Senhor cuida de cada um de nós. Né, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardardes os meus conceitos, então sereis para mim uma propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, vemos que há grandes nações aí do lado de fora, mas aqueles que servem a Deus, aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que têm guardado a aliança do Senhor, esses são, né, aqueles que o Senhor tem escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Né, irmãos? Vamos para o livro de Salmos, capítulo de número 34. Vamos ver o conselho do Senhor para nós. Louvado seja Deus. Salmos 34, versículo é o número 14. Diz a palavra do Senhor: aparta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e siga. Então, o conselho do Senhor para a sua igreja: aparta-se do mal e faça o bem. Né? Procure a paz e siga. Né, irmãos? Buscar a paz com perseverança. Essa é a ordem do Senhor para a sua igreja. Né, buscar a paz com perseverança, afastar do mal, né, louvado seja Deus. Ainda em Romanos, capítulo de número 12, Romanos 12, aleluia, vai falar ainda da paz, irmãos. Glórias a Deus. Porque a Bíblia diz: siga a paz com todos. Romanos 12, glória a Jesus. Romanos 12, o versículo é o número 18. Diz: se for possível, quando estiverdes em vós, tenha paz com todos os homens. Então aqui confirma aquela palavra, né? Se for possível, né? Quando estiverdes em vós, tenha paz com todos os homens. Né? Mesmo os bons quanto os ruins. Né? A Bíblia não fala para você ter paz só com aquele que é bom. Né? Mas o Senhor fala com aquele, né, para você ter paz com os bons e também com os ruins. Né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Segundo os Coríntios 7. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Segundo aos Coríntios. Né, vamos estar lendo para a gente entender o capítulo, segundo os Coríntios 6, o versículo 18. O versículo 18 e depois o capítulo 7. E eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim, filho e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo aos Coríntios 6.
O versículo é o 18, e depois nós vamos estar lendo o capítulo de número 7, de 2 Coríntios também. Então aqui diz, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então sabemos que quando nós não conhecíamos Jesus, nós era criatura de Deus, né? Nós fomos criados por Deus. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor, e Ele nos aceitou, irmãos, passamos a ser filho do Senhor, né? E Ele diz aqui, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. E o 7 diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos nós de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, né, irmãos, aqui diz que nós somos filhos amados do Senhor, né? E a Bíblia diz que, né, devemos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, né, e nos afastar das imundícias, como diz a palavra do Senhor, né? Purifiquemos nós de toda a imundícia da carne e do espírito, né? E o espírito aqui está com letra minúscula, né, irmãos? Louvado seja Deus. E sabemos que o Espírito de Deus é com letra maiúscula. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Somente a santificação, né, combateremos os desejos da carne. Somente nós nos santificando na presença do Senhor, nós vamos conseguir, né, combater os desejos da carne, que essa é a imundícia, né, que a palavra diz, né? Louvado seja Deus. Ainda aqui, irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 21. Aleluia, louvado seja Deus. Efésios capítulo de número 4. Aqui diz o título, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E o 21 diz, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós despeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revestis no espírito do vosso sentimento, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, se é que tendes ouvido e nele tendes ensinado. Então, todos os dias nós temos entrado nesta casa, né? E o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos ensinado através dos teus servos. O Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, né? E ele diz aqui, ó, que quanto ao trato passado vos despis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos revestis no espírito do vosso sentimento. Né? Então sabemos que nós, quando não conhecia Jesus, nós andava com os nossos próprios pés, fazia aquilo que dava na teia, né? E sabemos que isso não agradava ao nosso Deus. Hoje nós não poderemos fazer mais, porque sabemos que nós temos um dono, temos alguém que comprou cada um de nós, pagou o preço pela nossa vida, né? E aqui diz que, e vós revesti no espírito do vosso sentimento, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, tá vendo, irmãos? Justiça e santidade. Então o novo homem é vestido de justiça, de santidade, né, para fazer a vontade do nosso Deus. Louvado seja a Deus. Irmãos, o primeiro tópico dessa mensagem diz que a santidade foi o propósito de Deus para o seu povo quando ele planejou a salvação em Cristo. Então a santidade foi o propósito de Deus para o seu povo
quando ele planejou a salvação em Cristo. Ainda em Efésios, capítulo de número 1. Aleluias! Efésios, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, antes que o mundo fosse mundo, o Senhor já tinha um propósito na minha vida e na tua vida, né? O Senhor já tinha nos elegido, como diz a palavra do Senhor. Elegido quer dizer escolhido entre muitos. Se a gente for olhar no dicionário, vai estar escrito que nós fomos escolhidos entre muitas nações. Olha aí que bênção, irmãos. Né? Quando esse mundo ainda não existia, o Senhor já tinha um propósito na nossa vida. O Senhor já sabia que nesta noite nós ia estar aqui e ouvindo essa palavra, irmãos. Que maravilhas, louvado seja Deus. E nos predestinou, o versículo 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito da sua vontade. Então aí nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito quer dizer conforme o bom propósito da sua vontade. Conforme o propósito da sua boa vontade. Aleluia, Jesus. Então vimos aqui que a santidade foi um propósito de Deus para o seu povo quando ele planejou a salvação em Cristo. O segundo ponto diz que a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio a este mundo. Então a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele veio a este mundo. Mateus capítulo de número... Mateus 1, irmãos. O versículo 25. Vamos ver ali que foi um propósito do Senhor Jesus para as nossas vidas. Diz aqui o 21, diz: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia. Né? Então sabemos que o Espírito Santo, né, veio até aquelas mulheres que se encontravam reunidas, e ali ele achou uma mulher, né? E sobre aquela mulher, o Espírito Santo, né, veio sobre ela, né? E ali o Salvador do mundo veio a existir, irmãos, né? Para nos salvar. Então foi o propósito de Cristo, né? Nos salvar, como diz aqui na palavra do Senhor, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O terceiro ponto diz que a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo, né, quando ele se entregou por nós na cruz. Então a santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele se entregou na cruz. Efésios ainda, capítulo de número 5. Efésios 5, irmãos, onde nós estávamos. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Efésios 5, o capítulo é o capítulo 5, versículo 25. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, né, quando diz, né, vós marido, amais as vossas mulheres, aí o versículo acaba assim, como Cristo, né, amou a igreja, né,
e se entregou por ela. Então vimos aqui que grande foi o amor de Cristo, né? E se nós formos ler aqui o versículo de número 32, diz assim: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja, né? Então o propósito dessa passagem, né, era falar para a igreja do Senhor, né, que Cristo morreu, né, por ela, que Cristo deu a vida por ela, né, que Cristo se entregou por essa igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, capítulo de número 9. Hebreus 10, 9. Aleluia, Jesus. Grande, santo e fiel. Diz a palavra do Senhor. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, e assim todo o sacerdote aparecendo cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podia tirar pecado. Então aqui, né, irmãos, sabemos que Jesus, no versículo 9, então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus em diálogo com Deus, né? E ele diz: a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então quando fala para tirar o primeiro e estabelecer o segundo, fala do sacrifício que os sacerdotes ofereciam a Deus para perdoar os pecados das pessoas. Sabemos que eles ofereciam, né, os animais em holocausto, né, e ali, né, os pecados eram perdoados, né, era a antiga aliança, era feito dessa maneira. E agora Jesus falando: ó, tire o primeiro para estabelecer o segundo. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor, na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então eu disse que a santidade foi um propósito de Cristo, né, para o seu povo, quando ele se entregou lá na cruz pelas nossas vidas. Glória a Deus, né? E o ponto 4 diz: a santidade é o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Então, a santidade foi o propósito de Deus ao fazer de nós novas criaturas e nos conceder o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos dá a direção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8 e o versículo 2. Lá vai falar que aqueles que são guiados pelo Espírito. Diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito é o que? Vida, né? E sabe que a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado e da lei da morte também, né? Louvado seja Deus. Então Jesus, ele nos livrou da lei do pecado e da morte, irmãos. Louvado seja Deus. Gálatas, capítulo de número 5. Lá vai falar dos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, não cumprirei a concupiscência da carne,
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E este opõe-se uns aos outros para que não faça o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne são manifesta, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, peleja, dissensão, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Acerca dessas coisas vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia diz que todos esses que praticam essas coisas, inveja, idolatria, né, feitiçaria, bebedice, todas essas coisas aí não herdarão o reino de Deus, né? O Senhor preparou, a Bíblia diz que já está tudo preparado. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. Ele diz que já está tudo preparado para o seu povo, né? Mas somente aqueles que praticar, né, a vontade de Deus, né? E o 22 diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, né, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se viverdes em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Né, irmãos? Então, o versículo-chave diz que Deus tem algo muito precioso para a sua igreja, né? Que nós devemos andar em espírito, né? Para herdarmos todas essas coisas, né? Que se nós praticarmos a bondade, a paz, a longanimidade, né? A mansidão, a fé, né? A temperança, né? Sabemos que há um reino de glória para cada um de nós. Aleluia, Jesus. E diz aqui, irmãos, sem santidade, ninguém pode ser útil a Deus. Para sua igreja ser útil a Deus, né, é necessário, né, ser santo na presença do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Aqui vai falar, né, irmãos, que em uma grande casa há vários vasos. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 20. Diz a palavra do Senhor, ora, numa grande casa não há somente há vasos de ouro e de prata, mas também há de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Então aqui diz que numa grande casa há vários vasos. Vaso de pau, vaso de pedra, vaso de ouro, vaso de prata. E há também vaso para honra e vaso para desonras, né? E a Bíblia diz, mas se você purificar de todas essas coisas que nós já lemos nessa noite, você será um vaso para a honra, né? Outro dia nós fomos lá na sede e o pastor trouxe uma palavra, pastor André. Ele falou que o vaso de Deus, Deus pega esse vaso e ele coloca ele no melhor lugar. Não foi? Deus pega esse vaso e coloca ele no melhor lugar, porque você é um vaso de Deus, né? E eu, lendo essa palavra, eu me lembrei que Deus te coloca, irmão, se você, né, se purificar de todas essas coisas aí, Deus te coloca num lugar de honra. Deus te coloca num lugar, né, de destaque, né? Quando a pessoa entrar, vai ver esse vaso ali. Fala assim, olha que vaso lindo, olha que vaso bonito. Mas foi Deus que colocou,
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Sem santidade ninguém terá intimidade nem comunhão com Deus. Salmos, capítulo de número 15. Uma pergunta do salmista Davi para Deus. Quem eram aqueles que iam habitar na sua presença? Salmos, capítulo de número 15. Aleluia, Jesus. Já estou terminando, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim o título da palavra, o verdadeiro cidadão dos céus. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E o 2 diz, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verdadeiramente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Louvado seja Deus. Então aqui, diz que sem santidade não seremos úteis para a obra do Senhor. E aqueles que habitam na casa do Senhor são esses que praticam o que a palavra do Senhor nesta noite falou. E o último ponto, irmão, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, já estou terminando. Mateus 5, versículo de número 8. Diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando Nicodemos foi até Jesus, foi à noite, porque ele era um grande homem, era um homem de autoridade, mas o desejo daquele homem era ver Jesus, conhecer Jesus, e ele foi à noite, ele falou, bom mestre, o que farei para entrar no reino dos céus? E Jesus fala, você já conhece os mandamentos? Bom é Deus, necessário é vós nascer de novo, Jesus falou para ele. E Jesus, naquele diálogo com ele, ele fala, como pode um homem sendo velho, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? No entendimento daquele homem, nascer de novo, ele tinha que voltar lá para o ventre da sua mãe e nascer. E Jesus disse que se ele não nascesse da água e se ele não nascesse do Espírito, de modo nenhum ele viria a Deus. Ele não ia ver a Deus e também não ia entrar na glória de Deus. Se nós formos ver, o texto lá fala assim, que não verão a Deus e nem entrarão na glória de Deus. Então Jesus falou para aquele homem que ele tinha que nascer da água e ele tinha que nascer do Espírito, para que ele possa herdar as bênçãos do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor me colocou no meu coração, para me deixar para a amada igreja. Como eu já disse, Jesus é a nossa santificação. Sem Jesus, não teremos santificação. Só com Jesus teremos santificação. E nesta noite o Senhor nos mostrou em várias passagens como nós devemos garantir essa santificação. Amém? Louvado seja Deus. E eu desde já quero agradecer essa oportunidade que me foi concedida. Em nome de Jesus.